Você não sabe nem falar inglês! Riu o milionário, enquanto humilhava sua empregada na frente de investidores japoneses. O que ele não sabia? Ela falava 12 idiomas. Tinha PhD pela Sorbonne e guardava um segredo devastador que mudaria tudo. Ela não era apenas uma simples empregada. Era a mãe de sua falecida esposa, trabalhando disfarçada para ficar perto do neto que nunca conheceu. E você? De onde está assistindo essa história incrível? Deixe nos comentários. Se gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal agora. E deixe seu like para mais histórias surpreendentes como essa. Marina esfregava o chão de mármore da imponente sala de estar, seus joelhos já marcados pelo tempo e pelo trabalho. Aos 45 anos, seu rosto discretamente bonito raramente levantava-se para encarar os moradores da mansão Monteiro. Seus olhos castanhos, profundos como poços de sabedoria, mantinham-se baixos, exatamente como esperado de uma empregada doméstica. O som de passos firmes e impacientes anunciou a chegada de Ricardo Monteiro, antes mesmo que ele aparecesse. O homem de 50 anos, dono de uma das maiores multinacionais de tecnologia do país, entrou na sala ajustando o relógio de ouro no pulso. Ainda não terminou isso? Ele perguntou sem olhar diretamente para Marina. Os investidores chegam em 2 horas e quero tudo impecável. Sim, senhor. Estou quase terminando, respondeu Marina, sua voz suave, quase um sussurro. Ricardo suspirou irritado. E, por favor, não fique circulando quando eles chegarem. A última coisa que preciso é você derrubando algo importante ou constrangendo a todos com seu jeito. Simples. Marina apenas assentiu, sem erguer os olhos. Ricardo saiu da sala tão rapidamente quanto entrou, deixando apenas o eco de sua arrogância no ar. O que Ricardo não viu foi a breve expressão que cruzou o rosto de Marina. Por um instante fugaz, seus olhos revelaram não submissão, mas uma inteligência afiada e uma paciência calculada. Ela continuou seu trabalho metodicamente, enquanto pensamentos complexos corriam por sua mente em idiomas que seu patrão jamais imaginaria. Na cozinha, Miguel, o filho de 17 anos de Ricardo, preparava um sanduíche. Diferente do pai, ele sorriu ao ver Marina entrar. Oi, Mari, pai está insuportável hoje, não é? Apenas nervoso com a reunião, respondeu ela com um sorriso sincero, diferente daquele que reservava para Ricardo. Miguel mordeu o sanduíche e sentou-se no balcão da cozinha. Ele nem imagina, não é? Sussurrou o jovem. E nem precisa saber, respondeu Marina, seus olhos encontrando os de Miguel, com uma familiaridade que desafiava a suposta relação empregada-patrão. Miguel sorriu com cumplicidade, mas um chamado estridente de Ricardo interrompeu o momento. Miguel, preciso que você esteja apresentável quando os japoneses chegarem. O rapaz revirou os olhos. O velho vai ter um ataque hoje, murmurou colocando o prato na pia. Nos vemos depois, Mari. Marina observou Miguel sair, seu coração apertado, com um segredo que carregava há 3 anos, desde que começara a trabalhar naquela casa. Um segredo que, muito em breve, seria impossível de manter. O retrato de uma mulher jovem e sorridente na parede do corredor capturou seu olhar por um momento. Sofia. Seus dedos quase tocaram a moldura, mas recuaram. Ainda não era a hora. Marina respirou fundo e voltou ao trabalho, sabendo que aquela noite mudaria tudo. A mansão Monteiro resplandecia sob as luzes estrategicamente posicionadas para impressionar. Carros luxuosos começaram a chegar, trazendo os executivos japoneses da Takamura Corporation, potenciais investidores que poderiam duplicar o valor da empresa de Ricardo. Marina observava discretamente dos bastidores enquanto servia champanhe e canapés, seguindo à risca as instruções de permanecer invisível. Ricardo circulava entre os convidados com seu charme ensaiado, enquanto sua secretária, Patrícia, sussurrava informações sobre cada pessoa em seu ouvido. De repente, Ricardo franziu o senho puxando Patrícia para um canto. Onde está o Paulo? Sibilou, referindo-se ao tradutor contratado para a ocasião. Ele acabou de ligar, senhor, gaguejou Patrícia, visivelmente nervosa. Sofreu um acidente de carro a caminho. Nada grave, mas não conseguirá vir. O rosto de Ricardo empalideceu instantaneamente. E agora? Metade desses homens mal fala português. E meu japonês é básico demais para uma negociação deste porte.
Podemos tentar encontrar outro tradutor de última hora ou em 2 horas. Impossível. Ricardo passou a mão pelos cabelos grisalhos, um gesto raro que revelava seu desespero. Nesse momento, o Sr. Takamura, um homem baixo de semblante severo, aproximou-se com seu assistente. Em japonês formal, dirigiu-se a Ricardo com uma pergunta que o empresário não compreendeu totalmente. Ricardo sorriu nervosamente, tentando ganhar tempo com as poucas palavras que conhecia. Marina passava com uma bandeja de bebidas quando viu a cena. Por um instante, seus olhos encontraram os de Miguel, que observava tudo do outro lado da sala, com uma expressão quase divertida. Desesperado, Ricardo avistou Marina e, em um impulso, chamou-a com um gesto brusco. Você! Venha cá. Quando ela se aproximou, ele sussurrou entre dentes. Apenas sorria e ofereça mais bebida enquanto eu tento explicar a situação. Mas antes que Marina pudesse fazer como ordenado, Ricardo virou-se para ela subitamente irritado com sua própria impotência. Não fique aí parada! Você nem inglês sabe falar, imagine japonês. Saia daqui antes que me envergonhe ainda mais. O silêncio que se seguiu foi pesado, e vários convidados viraram-se para observar o pequeno espetáculo de humilhação pública. Marina manteve a cabeça baixa, seu rosto corado pela humilhação. O Sr. Takamura observava a cena com desaprovação evidente. Foi então que Marina ergueu levemente o rosto e, para o completo choque de Ricardo, dirigiu-se ao Sr. Takamura em japonês, perfeitamente fluente e formal. Peço sinceras desculpas pela confusão. O tradutor oficial teve um imprevisto. Seria um prazer auxiliar na comunicação esta noite, se o senhor não se importar com minha posição na casa. O rosto do Sr. Takamura iluminou-se com surpresa e alívio, respondendo rapidamente em seu idioma nativo. A conversa fluiu naturalmente entre eles por alguns segundos, até que Marina se virou para Ricardo, cujo rosto havia congelado em uma expressão de choque absoluto. O Sr. Takamura diz que ficaria honrado em ter minha assistência como intérprete durante o jantar. Se o senhor permitir, disse ela em português perfeito, sem qualquer traço de submissão em sua voz. Todos os olhos estavam fixos em Ricardo, esperando sua reação. O homem engoliu em seco, sentindo-se encurralado pela situação que ele mesmo criara. Claro, claro que sim, conseguiu dizer forçando um sorriso. Que surpresa agradável, Marina. O jantar prosseguiu com Marina perfeitamente posicionada entre Ricardo e os executivos japoneses, traduzindo complexos termos financeiros e nuances culturais com uma precisão que deixava claro que seu conhecimento ia muito além do básico. Em determinado momento, ela até mesmo corrigiu sutilmente uma informação técnica que Ricardo havia apresentado de forma equivocada. De seu lugar na mesa, Miguel observava tudo com um sorriso mal disfarçado. Seus olhos brilhavam com algo parecido com orgulho, cada vez que Marina demonstrava sua impressionante fluência. Quando os convidados finalmente se despediram, o Sr. Takamura fez questão de agradecer pessoalmente a Marina, tratando-a com um respeito que contrastava gritantemente com a atitude anterior de Ricardo. Sozinho, finalmente, com Marina, na sala de estar. Ricardo a encarou. Seu rosto uma mistura de confusão, raiva e intriga. O que foi isso? Perguntou ele, a voz baixa e perigosa. Como você... Aprendi japonês há muitos anos, senhor, respondeu Marina simplesmente, começando a recolher as taças vazias. Não, 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 Ricardo bateu na mesa, fazendo os cristais tilintarem. Empregadas domésticas de interior não falam japonês assim. Quem é você realmente, Marina? Ela apenas olhou para ele. Uma sombra de sorriso desafiador em seus lábios. Sou apenas a sua empregada, senhor Monteiro. Aquela que o senhor disse que não sabia nem falar inglês. E com isso ela se retirou da sala, deixando Ricardo com uma expressão atordoada e a incômoda sensação de que havia muito mais por trás daquela mulher do que jamais imaginara. Na manhã seguinte, Ricardo mal conseguira dormir. Seu cérebro repassava cada momento da noite anterior, tentando compreender como sua empregada doméstica, aparentemente sem instrução, havia demonstrado tal domínio do japonês. A ideia de que ele havia sido enganado por 3 anos o enfurecia. Sentado em seu escritório suntuoso, ele girava uma caneta entre os dedos quando Patrícia entrou. Os japoneses ligaram, informou ela com um sorriso.
contrato está praticamente garantido. Ficaram impressionadíssimos, especialmente com a intérprete. Ricardo franziu o senho. Marina está na casa? Sim, na lavanderia. Mande-a aqui. Agora, minutos depois, Marina entrou no escritório. Seu uniforme impecável como sempre. Mas havia algo diferente em sua postura. Uma dignidade sutil que Ricardo nunca havia notado antes. Sente-se, ordenou ele, apontando para a cadeira à sua frente. Marina obedeceu, suas mãos descansando calmamente sobre o colo. Vou ser direto, disse Ricardo, inclinando-se para a frente. Você salvou meu negócio ontem, e por isso estou grato. Mas quero a verdade. Como uma empregada doméstica, fala japonês tão fluentemente. Marina o encarou por um momento antes de responder. Estudei o idioma durante muitos anos, senhor. Onde? Com quem? Por quê? Isso importa tanto assim? Perguntou ela, um leve tom de desafio em sua voz. Ricardo bateu na mesa. Importa quando alguém que trabalha na minha casa não é quem diz ser. Silêncio tenso estabeleceu-se entre eles. Marina parecia estar ponderando suas opções. Tenho facilidade com idiomas, disse finalmente. Aprendi por conta própria. Ricardo riu incrédulo. Ninguém aprende japonês por conta própria e chega nesse nível. O que mais você está escondendo? Antes que Marina pudesse responder, o telefone tocou. Era o assistente de Ricardo, informando que os investidores franceses haviam adiantado sua visita e chegariam em 3 dias, não na próxima semana como planejado. Quando desligou, Ricardo encarou Marina com um brilho calculista nos olhos. Você fala francês também, por acaso? A expressão de Marina permaneceu neutra, mas seus olhos revelaram a resposta antes mesmo que ela pudesse decidir se mentiria ou não. Vamos descobrir, não é? Continuou Ricardo, um sorriso frio formando-se em seus lábios. Os franceses chegam na quinta-feira. Talvez eu nem precise contratar um tradutor. Como o senhor preferir, respondeu Marina levantando-se. Oh, posso me retirar agora? Ricardo assentiu, observando-a sair com uma nova perspectiva. Havia algo naquela mulher que o intrigava e irritava ao mesmo tempo. Era como se ela o desafiasse silenciosamente, como se soubesse algo que ele não sabia. Assim que Marina saiu, ele pegou o telefone e discou um número. Marcelo? Ricardo Monteiro. Preciso dos seus serviços. Quero uma investigação completa sobre uma funcionária minha. Do lado de fora do escritório, Marina encostou-se momentaneamente na parede, fechando os olhos. Ela sabia que havia começado. A máscara estava caindo, e não havia como voltar atrás. Respirando fundo, ela seguiu pelo corredor até o quarto de Miguel, batendo suavemente na porta. O adolescente abriu, seu rosto iluminando-se ao vê-la. Ele está desconfiado, não é? Perguntou Miguel, puxando-a para dentro e fechando a porta. Completamente, confirmou Marina, sentando-se na beira da cama do rapaz. Os franceses vêm na quinta. Miguel riu, balançando a cabeça. Mal posso esperar para ver a cara dele quando você começar a falar francês também. Você acha que ele vai contratar um detetive? Marina olhou para o jovem com uma expressão séria. Já contratou. Ouvi a ligação. O sorriso de Miguel desapareceu. Isso não estava nos planos. Se ele descobrir tudo agora, ele não vai, garantiu Marina, segurando a mão do rapaz. Ainda não é o momento certo. Prometi à sua mãe que faria isso direito. Os olhos de Miguel marejaram ao mencionar a mãe, e ele apertou a mão de Marina com força. Às vezes tenho medo do que vai acontecer quando ele souber toda a verdade. Marina sorriu gentilmente, afastando uma mecha de cabelo do rosto do neto, que oficialmente não conhecia. A verdade sempre encontra seu caminho, Miguel. Mesmo através de 12 idiomas diferentes. O que nenhum dos dois sabia era que Ricardo os observava pelo sistema de câmeras de segurança, seu rosto contorcido em uma expressão de raiva e confusão ao ver a intimidade inexplicável entre seu filho e a empregada misteriosa. A mansão Monteiro transformou-se em um campo de testes nas semanas seguintes. Como um cientista obsessivo, Ricardo criou situações para colocar à prova as habilidades linguísticas de Marina, trazendo deliberadamente convidados estrangeiros para jantares e reuniões informais. Primeiro vieram os franceses, com quem Marina conversou tão fluentemente que um deles perguntou onde ela havia estudado em Paris. Depois, um grupo de investidores alemães
ficou impressionado com seu domínio não apenas do idioma, mas dos dialetos regionais. Executivos italianos, diplomatas russos, empresários árabes, a cada novo teste, Marina revelava outro idioma em seu repertório, sempre com a mesma naturalidade desconcertante. Numa tarde particularmente tensa, Ricardo a encontrou na biblioteca, organizando livros. 12, disse ele sem preâmbulo. Marina virou-se. Uma sobrancelha levemente erguida. Perdão, senhor. 12 idiomas. É o que meus convidados dizem. Que você fala 12 idiomas fluentemente. Ele cruzou os braços. Isso é verdade. Marina colocou o último livro na prateleira antes de responder. Na verdade, são 13. Aprendi um pouco de gaélico recentemente. Ricardo riu, mas era uma risada sem humor. Você está brincando comigo, não é? Isso tudo é algum tipo de pegadinha elaborada? Não, senhor Monteiro. Então me explique. Ele se aproximou, seu tom oscilando entre a raiva e a fascinação. Como uma mulher que se apresentou como empregada doméstica, com pouca educação formal. Domina idiomas que executivos formados nas melhores universidades do mundo mal conseguem compreender. Marina manteve seu olhar firme. O senhor nunca perguntou sobre minha formação quando me contratou. Presumiu que, por eu aceitar o cargo de empregada doméstica, eu não poderia ter qualificações. A resposta atingiu Ricardo como um tapa. Era verdade. Ele jamais se importara em conhecer o passado de Marina, presumindo automaticamente sua inferioridade intelectual. Seu currículo dizia apenas experiência em serviços domésticos. Nada sobre formação acadêmica ou idiomas. O senhor pediu uma empregada, não uma linguista, respondeu ela simplesmente. Entreguei exatamente o que foi solicitado. Algo na calma inabalável de Marina o enfurecia. Era como se ela o estivesse julgando silenciosamente, observando-o de um patamar que ele não conseguia alcançar. Por que alguém com suas habilidades escolheria ser empregada doméstica? Perguntou ele genuinamente confuso. Por um breve momento, uma sombra de tristeza cruzou o rosto de Marina. Nem sempre escolhemos nossos caminhos, senhor Monteiro. Às vezes, são eles que nos escolhem. Antes que Ricardo pudesse insistir, o telefone tocou. Era Marcelo, o detetive particular, informando que tinha novidades urgentes sobre a investigação. Ricardo dispensou Marina com um gesto brusco e dirigiu-se ao escritório. Enquanto isso, na cozinha, Miguel ajudava Marina a preparar o jantar. Uma cena incomum que levantaria suspeitas se algum funcionário da casa os visse. Como foi com papai hoje? Perguntou o jovem, cortando legumes com precisão. Está cada vez mais desconfiado, respondeu Marina, provando o molho que preparava. O detetive que ele contratou ligou agora há pouco. Miguel parou o que fazia, alarmado. Você acha que ele descobriu? Talvez partes da história, mas duvido que tenha descoberto o principal. Ela sorriu, tentando tranquilizá-lo. Ainda temos tempo. Quanto tempo mais vamos esperar? Questionou Miguel, sua voz traindo impaciência. Já são 3 anos, vovó. Marina congelou ao ouvir o termo, seus olhos rapidamente verificando se estavam realmente sozinhos. Miguel, combinamos que... Eu sei. Ele a interrompeu frustrado. Mas estou cansado desse teatro. Você merece ser reconhecida pelo que é, não tratada como uma empregada, completou Marina suavemente. Não há desonra nisso, Miguel. O trabalho honesto nunca diminui ninguém. Não é isso e você sabe. Freiste faden samendias, Sinkidin, protestou ele. É o jeito como ele te trata, como se você fosse invisível. Marina tocou o rosto do neto com carinho. Às vezes, ser invisível nos permite ver coisas que outros não conseguem. Foi assim que pude estar perto de você todos esses anos. A conversa foi interrompida pelo som de passos aproximando-se. Rapidamente, Miguel afastou-se e fingiu estar apenas pegando um copo d'água, quando Ricardo entrou na cozinha. Seu rosto uma máscara de fúria contida. Miguel, preciso falar com você, disse ele lançando um olhar penetrante para Marina. Tá sós. Enquanto Miguel seguia o pai para fora da cozinha, lançou um olhar preocupado para Marina. Ela manteve a compostura, mas internamente seu coração acelerou. O momento da verdade poderia estar mais próximo do que haviam planejado. No escritório, Ricardo jogou uma pasta na mesa à frente de Miguel. Você sabia? Perguntou sua voz perigosamente calma.
Miguel olhou para a pasta fechada, imaginando seu conteúdo, mas manteve-se em silêncio. Vou perguntar apenas mais uma vez, insistiu Ricardo, inclinando-se sobre a mesa. Você sabia quem ela realmente é? O jovem ergueu os olhos, encarando o pai com uma mistura de desafio e resignação. Depende do que você descobriu. Ricardo abriu a pasta violentamente, espalhando documentos, diplomas e fotografias sobre a mesa. Marina Almeida, PhD em Linguística pela Sorbonne, ex-intérprete das Nações Unidas, poliglota reconhecida internacionalmente, que falava em conferências mundiais antes de simplesmente desaparecer do mapa há 5 anos. Ele bateu na mesa fazendo os documentos saltarem. Esta é a mulher que limpa nossos banheiros há 3 anos, Miguel. E eu quero saber por quê. Miguel observou os documentos espalhados, seu coração dividido entre o alívio de que o segredo mais importante ainda estava protegido e o medo do que estava por vir. Talvez você devesse perguntar a ela, respondeu finalmente. Estou perguntando a você. Senti, explodiu Ricardo. Vi as gravações das câmeras, a intimidade entre vocês. O que está acontecendo na minha própria casa? O jovem respirou fundo, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Ela tem me ensinado idiomas. Tem me ajudado com os estudos. Coisas que você nunca teve tempo para fazer. Ricardo recuou como se tivesse levado um tapa, a dor evidente em seus olhos por um breve momento antes de ser substituída pela raiva familiar. Então é isso? Você e a empregada supergênio contra o pai ausente? É essa a história? Não, pai. A história é muito maior do que isso, disse Miguel levantando-se. E quando você descobrir o resto, vai entender por que prefiro a companhia dela à sua. Com essas palavras, Miguel saiu do escritório, deixando Ricardo sozinho com suas descobertas incompletas e a crescente sensação de que estava prestes a enfrentar algo muito maior do que uma simples mentira profissional. No corredor, Miguel encontrou Marina esperando. Seu host, o pálido. Ele sabe sobre minha formação, sussurrou ela. Mas não sobre você e mamãe, completou Miguel, sua voz igualmente baixa. Ainda não. Os dois trocaram um olhar carregado de significado, sabendo que a tempestade que se aproximava seria devastadora para todos. O escritório de Ricardo parecia um centro de operações militar. Nas paredes, fotos, documentos e linhas do tempo traçavam a vida de Marina Almeida. A obsessão em descobrir a verdade havia consumido o empresário nas últimas 48 horas, afastando-o de compromissos importantes e preocupando até mesmo seus associados mais próximos. Marcelo, o detetive particular, observava nervosamente enquanto Ricardo examinava os novos documentos que trouxera. Tem certeza que isso é necessário, Sr. Monteiro? Perguntou hesitante. A mulher é apenas sua empregada no final das contas. Ricardo lançou-lhe um olhar cortante. Uma empregada que deliberadamente escondeu seu passado para entrar na minha casa. Isso não parece suspeito para você? O detetive deu de ombros. Pessoas superqualificadas aceitam empregos abaixo de suas capacidades o tempo todo, especialmente depois da crise econômica. Não é só isso. Ricardo bateu no documento que segurava. Há um padrão aqui. Ela surgiu do nada 3 anos atrás. Logo após. Sua voz falhou por um momento. Logo após a morte da minha esposa. O nome não dito pairou no ar. Sofia. Mesmo depois de 3 anos, a dor da perda ainda era palpável na voz de Ricardo. Conseguiu encontrar alguma conexão? Perguntou ele ao detetive. Marcelo hesitou, desconfortável. Senhor, investigar a falecida senhora Monteiro não estava no escopo inicial. Responda à pergunta. Exigiu Ricardo sua paciência esgotada. Não encontrei nada conclusivo, admitiu o detetive. Mas há lacunas na história. A doutora Almeida sofreu uma crise financeira severa há cerca de 8 anos. Vendeu propriedades, retirou todo o seu dinheiro de fundos de investimento. Para quê? Registros médicos indicam tratamentos experimentais, mas não dizem para quem. Ricardo congelou, uma memória distante agitando-se no fundo de sua mente. Sofia, nos últimos meses de vida, mencionara algo sobre tratamentos experimentais que ele havia descartado como falsas esperanças. Continua investigando, ordenou ele, dispensando o detetive. Quero saber cada detalhe da vida dela.
Sozinho, Ricardo abriu uma gaveta trancada de sua escrivaninha, retirando um álbum de fotografias que raramente ousava olhar. Nas páginas, a história de seu casamento com Sofia se desenrolava. Os primeiros encontros, o casamento, o nascimento de Miguel. O rosto radiante de sua falecida esposa encarava-o através dos anos, acusador e doce ao mesmo tempo. Ele parou em uma fotografia específica. Sofia em seu aniversário de 30 anos, 5 anos antes de sua morte. Ao fundo, parcialmente visível, uma mulher mais velha sorria discretamente. Ricardo aproximou a foto de seus olhos, um calafrio percorrendo sua espinha. A semelhança era inegável. Naquele momento, a porta do escritório abriu-se e Miguel entrou sem bater, encontrando o pai em um raro momento de vulnerabilidade. "Precisamos conversar", disse o jovem, sua voz surpreendentemente firme. Ricardo rapidamente fechou o álbum, mas não antes que Miguel visse o que ele estava olhando. "Você está conectando os pontos", observou o adolescente. Uma estranha calma em sua voz. "Que pontos?", perguntou Ricardo, tentando recuperar sua autoridade. Miguel respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas profundas. "Marina não é apenas uma linguista talentosa que decidiu limpar sua casa por diversão, pai." O coração de Ricardo acelerou. Parte dele queria impedir o filho de continuar, preservar a ignorância, que subitamente parecia muito mais confortável do que a verdade iminente. "Ela é a mãe da mamãe", disse Miguel finalmente. "Minha avó." As palavras atingiram Ricardo como um golpe físico. Ele recuou na cadeira, as mãos agarrando os braços como se para se impedir de cair. "Impossível", sussurrou. "Sofia disse que sua mãe havia morrido há anos. Ela disse isso porque você se recusou a ajudar quando vovó perdeu tudo tentando salvar mamãe", respondeu Miguel, sua voz tremendo ligeiramente. "Ela implorou por dinheiro para um tratamento experimental na Suíça. Você recusou. Chamou de charlatanismo. Mamãe ficou tão magoada que preferiu dizer que a mãe dela havia morrido a admitir que seu marido tinha negado a última chance de salvá-la." Ricardo sentiu o sangue drenar de seu rosto. Fragmentos de memórias voltaram. Discussões acaloradas, Sofia chorando, mencionando tratamentos caros no exterior que ele havia descartado como falsas esperanças de charlatães. "Como você sabe disso tudo?", perguntou ele, a voz quase irreconhecível. "Mamãe me contou antes de morrer", respondeu Miguel, lágrimas nos olhos. "E fez eu prometer que um dia encontraria minha avó. Mas ela... Como ela veio parar aqui? Por quê?" As perguntas morreram na garganta de Ricardo, enquanto a terrível compreensão crescia. "Ela não veio por você", explicou Miguel, sua voz agora mais suave. "Ela veio por mim, para conhecer o neto que nunca teve permissão de ver enquanto mamãe estava viva, para estar perto da única parte de sua filha que ainda existe neste mundo." Ricardo levantou-se abruptamente, seu rosto uma máscara de negação e raiva. "Por que como empregada? Por que essa farsa? Você acha que teria recebido a mãe de Sofia depois do que aconteceu?", perguntou Miguel com amargura. "Depois de negar a ela a chance de salvar a própria filha?" As palavras atingiram Ricardo como flechas precisas, cada uma encontrando as feridas que ele tentara ignorar por anos. "Eu preciso falar com ela", disse ele, dirigindo-se à porta com passos incertos. "Pai", chamou Miguel, fazendo-o parar. "Há mais." Ricardo virou-se lentamente, seu rosto pálido como papel. "O que mais pode haver?" Miguel hesitou apenas por um segundo. "Ela sabe coisas. Coisas sobre seus negócios, seus parceiros. Coisas que você deveria saber." Naquele momento, uma batida suave na porta interrompeu a conversa. Marina estava parada no batente, seu uniforme de empregada contrastando dolorosamente com a dignidade em seu olhar. "Acho que está na hora de conversarmos adequadamente." "Senhor Monteiro", disse ela, sua voz firme apesar da emoção visível em seus olhos. Os três permaneceram imóveis por um momento, cada um carregando o peso de segredos longamente guardados e verdades dolorosas, prestes a serem reveladas. O silêncio no escritório era denso como névoa. Marina sentou-se ereta, as mãos repousando tranquilamente sobre o colo, em um estranho contraste com o uniforme de empregada que agora parecia uma fantasia grotesca para ambos. Ricardo estava de pé, incapaz de se sentar,
como se o movimento pudesse quebrar o frágil controle que mantinha sobre suas emoções. Miguel permanecia próximo à porta, testemunha silenciosa do confronto que tanto temera e aguardara. Por quê? Foi tudo o que Ricardo conseguiu dizer, sua voz rouca. Marina o estudou por um momento antes de responder. Pela mesma razão que qualquer mãe faria qualquer coisa, por amor a um filho. No meu caso, pelo amor que ainda sinto pela minha filha, mesmo depois que ela se foi. E pelo amor ao filho dela, Ricardo balançou a cabeça incrédulo. Não. Por que assim? Como empregada, por que não simplesmente dizer quem era? Um sorriso triste tocou os lábios de Marina. O senhor teria me recebido? Depois de nossas últimas palavras. Quando implorei por sua ajuda para salvar Sofia. A memória atingiu Ricardo como um raio. Uma mulher desesperada no saguão de seu escritório, sendo escoltada para fora por seguranças, enquanto ele se recusava a sequer ouvi-la, convencido de que ela era apenas mais uma oportunista. Eu não sabia quem você era naquela época, defendeu-se ele. Mas sua voz traía a fraqueza do argumento. Não quis saber, corrigiu Marina, sem hostilidade, apenas constatando um fato. A mãe da sua esposa, uma professora de línguas do interior, como o senhor dizia, não merecia nem 5 minutos do seu tempo. Miguel aproximou-se, colocando uma mão no ombro da avó. Ela vendeu tudo o que tinha, pai. A casa, os investimentos, até as joias de família. Tudo para tentar aquele tratamento que você se recusou a financiar. Ricardo passou as mãos pelo rosto, como se tentasse apagar as revelações dolorosas. Aqueles médicos na Suíça eram charlatães. Todos os especialistas que consultei disseram que não havia esperança. Os especialistas se enganaram, respondeu Marina suavemente. Cat, o tratamento funcionou em outros casos. Não saberemos nunca se teria salvado Sofia. Mas havia uma chance que você negou a ela. As palavras pairaram no ar como uma sentença. Ricardo finalmente desabou na cadeira, o peso da culpa dobrando como um galho sob neve pesada. Por que agora? Perguntou ele. Por que trabalhar 3 anos na minha casa sem dizer nada? No início foi apenas por Miguel, explicou Marina. Para estar perto do meu neto, conhecê-lo mesmo que secretamente. Depois ela hesitou olhando para Miguel como se buscasse permissão. O jovem assentiu levemente. Depois descobri algo que você precisa saber, continuou ela. Algo sobre seus negócios. Ricardo ergueu o olhar confuso. Meus negócios? O que eles têm a ver com isso? Marina respirou fundo. Como o senhor já descobriu, trabalhei como intérprete na ONU e em várias conferências internacionais. Isso me deu acesso a círculos que normalmente seriam fechados para alguém na minha posição atual. Ela levantou-se e caminhou até a janela, observando o jardim impecável da mansão. Quando comecei a trabalhar aqui, meu único objetivo era conhecer Miguel. Mas com o tempo, comecei a notar padrões, a ouvir conversas. O senhor ficaria surpreso com o quanto as pessoas falam livremente na frente de quem consideram invisível. Ri. Ricardo franziu o senho, uma sensação incômoda crescendo em seu peito. O que exatamente você ouviu? Seus sócios, senhor Monteiro. Eles estão planejando derrubá-lo. O empresário riu, um som áspero e sem humor. Isso é absurdo. Tenho parceiros leais há décadas. Marina balançou a cabeça. Os japoneses, aqueles da Takamura Corporation, quando serviu chá naquela noite, eles conversaram em seu idioma nativo, presumindo que ninguém mais entenderia. Falavam sobre usar a parceria para acessar sua tecnologia proprietária e depois forçar uma venda a preço de banana. Ricardo empalideceu ligeiramente. Isso não prova nada. Podem ser apenas táticas de negociação. E os franceses? Continuou Marina. Enquanto discutiam os termos da joint venture no escritório, um deles recebeu uma ligação no corredor, em francês perfeito. Explicou a alguém como usariam a posição privilegiada para bloquear seu acesso ao mercado europeu. Uma sombra de dúvida cruzou o rosto de Ricardo. E os alemães? Perguntou ele, sua voz mais baixa. Os piores de todos, confirmou Marina. Discutiram abertamente, em seu próprio idioma, como planejavam usar informações internas para manipular suas ações assim que a parceria fosse anunciada. Ricardo levantou-se abruptamente, dirigindo-se ao bar no canto do escritório.
Serviu-se de um uísque generoso, bebendo-o em um único gole. Por que eu deveria acreditar em você? Perguntou ele de costas para Marina. Depois de 3 anos de mentiras? Porque tenho provas, respondeu ela simplesmente. Ricardo virou-se surpreso. Que tipo de provas? Gravações, transcrições, documentos que eles deixaram em quartos de hotel que você gentilmente os hospedou. Material suficiente para expô-los e proteger sua empresa. E por que você se importaria em me ajudar? A voz de Ricardo estava carregada de desconfiança e confusão. Depois de tudo, não estou fazendo isso pelo senhor, interrompeu Marina, seu olhar desviando brevemente para Miguel. Estou fazendo pelo futuro do meu neto. Essa empresa um dia será dele, não é? O legado de Sofia. O nome de sua falecida esposa pairou no ar como um fantasma. Ricardo sentiu o peito apertar com uma dor familiar. Onde estão essas provas? Perguntou finalmente. Em um lugar seguro, respondeu Marina. E permanecerão lá até que cheguemos a um acordo. Ricardo riu sem humor. Agora vem a chantagem? Não, senhor Monteiro. Agora vem o acerto de contas. Os olhos de Marina, tão parecidos com os de Sofia, que chegavam a doer, fixaram-se nos dele com uma intensidade desconcertante. Posso salvar sua empresa? Ou posso sair desta casa hoje mesmo e deixá-lo enfrentar as consequências de sua arrogância? A escolha é sua. Miguel, que observava a cena em silêncio, finalmente interveio. Vocês dois perderam Sofia, não podemos mudar isso. Mas talvez possamos consertar o que sobrou. Ricardo olhou para o filho, vendo nele pela primeira vez, não apenas traços de Sofia, mas também a determinação que sempre admirara em sua esposa, a mesma determinação que agora reconhecia em Marina. O que você quer? Perguntou ele à sua sogra, a palavra nunca antes pronunciada pairando não dita entre eles. Marina endireitou os ombros e, naquele momento, o uniforme de empregada pareceu desaparecer, revelando a mulher formidável que sempre fora. Quero minha dignidade de volta, senhor Monteiro. E quero meu neto. O resto, podemos negociar. O olhar que trocaram foi como um primeiro passo hesitante em direção a um território desconhecido, não exatamente paz. Talvez nunca perdão completo, mas o reconhecimento relutante de que estavam de alguma forma perversa, presos na mesma teia de perda e arrependimento. A chuva castigava as janelas da mansão Monteiro, como se o próprio céu compartilhasse do tumulto que se desenrolava dentro de suas paredes. Marina havia se retirado para seu quarto, o pequeno aposento de empregada nos fundos da casa que fora seu lar nos últimos 3 anos. Ricardo permanecia em seu escritório, esvaziando lentamente uma garrafa de uísque enquanto encarava fotografias de Sofia espalhadas sobre a mesa. Miguel caminhava pelo corredor que separava esses dois mundos, carregando o peso de ambos os lados. Parou diante do quarto de Marina e bateu suavemente. Ela abriu a porta não mais usando o uniforme, mas sim calças simples e uma blusa casual. Roupas que revelavam não a empregada, mas a mulher educada e sofisticada que realmente era. Você está bem? Perguntou Miguel, preocupação genuína em sua voz. Marina sorriu fracamente, fazendo um gesto para que ele entrasse. O quarto era pequeno, mas impecavelmente organizado. Uma estante simples revelava o verdadeiro tesouro de Marina. Livros em diversos idiomas, cuidadosamente arranjados. Em uma pequena mesa, fotos emolduradas. Sofia criança, adolescente, adulta. E uma foto recente de Miguel que ela mantinha escondida dos olhos de Ricardo. Como ele está? Perguntou Marina, sentando-se na beirada da cama estreita. Miguel deu de ombros. Como esperado. Bebendo raivoso, confuso, ele hesitou. E com medo. Medo? Marina pareceu surpresa. Não apenas dos negócios ameaçados, mas... Miguel procurou as palavras certas. Acho que ele teme o que sua presença significa. A culpa que ele tentou enterrar todos esses anos. Marina assentiu lentamente, compreendendo. A culpa é um fardo pesado, Miguel. Acredite, eu também carrego a minha. Você? O jovem franziu o senho. Por quê? Ela passou a mão pelos cabelos grisalhos. Um gesto que lembrava tanto Sofia, que fez o coração de Miguel apertar. Por não ter feito mais. Por não ter encontrado o dinheiro a tempo. Por não ter sido mais persuasiva com seu pai. Sua voz tremeu ligeiramente. Às vezes me pergunto se Sofia ainda estaria aqui se eu tivesse sido mais persistente.
Miguel sentou-se ao lado da avó, tomando suas mãos nas dele. Mamãe nunca te culpou. Ela me disse isso. Um silêncio caiu entre eles, preenchido apenas pelo som da chuva batendo contra a janela. Finalmente Marina falou: Você sabe que isso pode não terminar bem, não é? Seu pai pode me expulsar desta casa amanhã. Miguel apertou as mãos dela com mais força. Ele não vai. Não depois do que você sabe sobre os negócios dele. Não quero que isso se transforme em chantagem, Miguel, disse Marina firmemente. Não vim aqui para me vingar. Então por que guardou essas provas? Por que não contou a ele antes? Marina levantou-se caminhando até a janela para observar a tempestade. No início foi apenas precaução. Depois tornou-se complicado. Quanto mais eu aprendia, mais percebia que não era apenas sobre salvar a empresa dele. Era sobre proteger o seu futuro. Miguel a observava, admirando a força e a dignidade que ela mantinha mesmo depois de tudo que passara. O que você vai exigir dele? Perguntou. Um sorriso triste tocou os lábios de Marina. Nada que não deveria ter sido meu por direito desde o início. Do lado de fora do quarto, no corredor escuro, Ricardo ouvia a conversa. Seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Afastou-se silenciosamente antes que pudessem perceber sua presença, carregando mais um segredo para adicionar à crescente pilha que ameaçava desmoronar sobre todos eles. Na manhã seguinte, a tempestade havia passado, deixando o ar limpo e o céu de um azul doloroso. Ricardo não havia dormido. Sentado em seu escritório, rodeado por pastas, documentos e evidências da investigação sobre Marina, ele parecia ter envelhecido uma década em uma única noite. Quando Marina entrou, vestida com roupas simples, mas elegantes, não mais o uniforme de empregada, ele apenas indicou a cadeira à sua frente sem dizer palavra. Imagino que tenhamos muito a discutir, disse ela, sentando-se com a postura ereta de alguém acostumado a conferências internacionais, não a servir café. Ricardo a estudou como se a visse pela primeira vez. Sabe o que mais me enfurece? Perguntou ele, sua voz calma mascarando a tempestade interior. Não é que você tenha me enganado. É que eu nem percebi. 3 anos e nunca notei a educação em seus olhos, a sofisticação em seus gestos, mesmo vestindo aquele uniforme. O senhor viu exatamente o que esperava ver, respondeu Marina sem rancor. Uma empregada. Um ser humano inferior. O golpe atingiu Ricardo com precisão cirúrgica. Ele não podia negar. Quero ver essas provas, exigiu ele mudando de assunto. Marina balançou a cabeça. Primeiro precisamos estabelecer termos. Quais termos? Reconhecimento, disse ela simplesmente. Quero ser reconhecida como a avó de Miguel. Quero poder vê-lo abertamente, sem esconder quem sou. Ricardo assentiu rigidamente. O que mais? Uma foto, continuou Marina. Quero uma fotografia de Sofia na sala, ao lado da que já existe. Uma foto dela comigo. Mais uma vez, Ricardo assentiu, embora com mais relutância. E, finalmente, Marina olhou diretamente nos olhos dele. Quero que você visite o túmulo dela comigo e com Miguel, juntos como a família que deveríamos ter sido. Um silêncio pesado preencheu o escritório. Ricardo levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. É só isso? Perguntou ele de costas para ela. Nada sobre dinheiro? Compensação. Nunca foi sobre dinheiro, Sr. Monteiro. Ricardo, corrigiu ele, virando-se. Acho que depois de tudo isso, você pode me chamar pelo nome. Um pequeno avanço quase imperceptível. Marina assentiu em reconhecimento. Nunca foi sobre dinheiro, Ricardo. Foi sobre dignidade. E sobre Miguel. O que ele sabe? Sobre tudo. Ele sabe que eu vendi tudo o que tinha para tentar o tratamento que você recusou, respondeu Marina honestamente. Ati sabe que Sofia ficou devastada com sua recusa, mas não sabe sobre todas as palavras duras que trocamos, você e eu, naquele dia no seu escritório. Algumas coisas um neto não precisa saber sobre seu avô. Ricardo fechou os olhos brevemente, uma onda de vergonha alavando sobre ele. Por que você o protege? De mim? Porque é o que Sofia teria feito, respondeu Marina simplesmente. Porque, apesar de tudo, você é o pai dele. Naquele momento, Miguel entrou no escritório sem bater, seu rosto revelando que havia ouvido parte da conversa. Não preciso ser protegido, disse ele, a voz firme apesar da juventude. Preciso da verdade, de vocês dois.
Olhou de Ricardo para Marina, seus ombros carregando um peso além de seus anos. Mamãe se foi. Nada vai trazê-la de volta. Mas vocês dois estão aqui, carregando culpas e segredos como se isso pudesse mudar o passado. Ricardo observou o filho, vendo nele a maturidade que a perda prematura havia forçado. O que você sugere, então? Perguntou genuinamente interessado na resposta. Miguel aproximou-se, colocando-se entre o pai e a avó. Primeiro, vejamos essas provas. Salvemos a empresa. Depois começamos a reconstruir o que for possível. Marina e Ricardo trocaram olhares, não de trégua completa. Talvez, mas de respeito relutante pelo terreno comum que ambos reconheciam, o amor por Sofia, refletido agora no filho que ela deixara. As provas, concordou Marina, levantando-se. Venham comigo. Ela os conduziu não para seu pequeno quarto de empregada, mas para a biblioteca da mansão. Diante da imponente estante de livros raros que Ricardo colecionava, mas raramente lia, Marina retirou um volume específico, uma primeira edição de O Pequeno Príncipe em francês. Sofia amava este livro, explicou ela, abrindo-o cuidadosamente. O interior havia sido escavado, criando um compartimento secreto onde repousava um pequeno drive. Tudo está aqui, disse Marina, entregando o dispositivo a Ricardo. Gravações, documentos, provas. O suficiente para expor todos eles e salvar o que você construiu. Ricardo pegou o drive, olhando para ele como se segurasse uma bomba. Por que fazer tudo isso? Por que se importar com minha empresa depois do que aconteceu? Marina olhou para Miguel antes de responder. Porque um dia isso será dele. E porque, por mais difícil que seja admitir, você fez Sofia feliz por muitos anos. Antes do fim. Isso tem que contar para alguma coisa. Os três permaneceram em silêncio, unidos não pelo amor ou pela confiança, mas por algo igualmente poderoso. O legado compartilhado de uma mulher que todos amaram, cada um à sua maneira. A sala de conferências da Monteiro Enterprises estava silenciosa como um campo de batalha, momentos antes do primeiro tiro. Ricardo, impecavelmente vestido em seu terno italiano, sentava-se à cabeceira da mesa, aparentemente calmo. À sua direita, surpreendentemente, estava Marina, não mais a empregada invisível, mas uma mulher elegante em um tailleur discreto, cabelos perfeitamente arrumados e postura que comandava respeito. Os executivos japoneses, franceses e alemães trocavam olhares confusos, claramente intrigados pela presença da mulher que conheciam apenas como a empregada poliglota. Senhores, creio que todos conhecem Marina Almeida, apresentou Ricardo com um sorriso que não alcançava seus olhos. Doutora Marina Almeida, ex-intérprete das Nações Unidas e especialista em linguística. O desconforto era palpável. O Sr. Takamura, líder do grupo japonês, ajustou a gravata. Não entendo, Sr. Monteiro. Pensávamos que a senhora era minha empregada. Tinda, completou Ricardo. Sim, ela era. Agora é minha consultora especial para assuntos internacionais. Os executivos trocaram mais olhares nervosos. E minha sogra, acrescentou Ricardo, causando uma onda de sussurros surpresos ao redor da mesa. Marina manteve-se impassível, seus olhos estudando cada reação com a precisão de uma cientista observando espécimes raros. Estamos confusos. Senhor Monteiro, interveio o representante francês, Monsieur Dupont. Esta reunião foi convocada para finalizar os termos das parcerias. Não vejo como questões familiares. Ricardo ergueu a mão, interrompendo-o. Não se preocupe, chegaremos aos negócios. Mas primeiro, gostaria que a doutora Almeida compartilhasse algumas observações interessantes. Marina abriu a pasta à sua frente, removendo transcrições cuidadosamente organizadas. Cavalheiros, tenho aqui registros de conversas que vocês talvez presumiram serem privadas. Começou ela em inglês perfeito, antes de mudar para o japonês. Takamura, lembra-se de discutir com seu assistente, nesta mesma sala, como planejavam sugar a tecnologia proprietária e depois esmagar Monteiro como uma formiga. O rosto do homem empalideceu. Marina virou-se para os franceses, mudando para seu idioma. Ou talvez Monsieur Dupont recorde a ligação no corredor, onde discutiu como a joint venture seria apenas uma fachada para bloquear o acesso de Monteiro ao mercado europeu. Finalmente,
Dirigiu-se aos alemães em seu idioma. E os senhores tão meticulosos em seus planos para manipular ações assim que o anúncio da parceria fosse feito. Uma estratégia brilhante, devo admitir, embora completamente ilegal em 3 continentes. Um silêncio atordoado caiu sobre a sala. Ricardo observava a cena com uma mistura de admiração relutante e satisfação sombria. Como podem ver, senhores, continuou ele, retomando o controle da reunião, temos estado cientes de suas verdadeiras intenções há algum tempo. Isso é absurdo, protestou Herr Schmidt, o líder alemão. Sua empregada está inventando histórias. Marina sorriu educadamente. Tenho gravações, disse ela simplesmente, de cada palavra. A atmosfera na sala mudou instantaneamente de desconfiança para pânico mal disfarçado. Ricardo inclinou-se para a frente, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Aqui está o que vai acontecer agora. Vocês vão sair desta sala, retornar aos seus países, e nunca mais tentarão fazer negócios comigo ou com qualquer empresa associada a Monteiro Enterprises. Em troca, essas gravações permanecerão privadas. Isso é chantagem, acusou Takamura. Não, senhor Takamura, corrigiu Marina suavemente. É justiça poética. O senhor tentou usar nosso aparente descaso com idiomas estrangeiros contra nós. Agora está colhendo o que plantou. Os executivos levantaram-se em diferentes estados de fúria e desespero, reunindo apressadamente seus pertences. Em menos de 10 minutos a sala estava vazia, exceto por Ricardo e Marina. Um silêncio desconfortável estabeleceu-se entre eles. Finalmente Ricardo falou. Isso foi impressionante. Obrigada, respondeu Marina simplesmente. Você salvou minha empresa. Salvei o futuro de Miguel. Ricardo assentiu, compreendendo a distinção. O que acontece agora? Perguntou ele de repente, parecendo quase vulnerável. Marina fechou sua pasta cuidadosamente. Agora voltamos para casa e começamos a difícil tarefa de aprender a conviver sob o mesmo teto. Não mais como patrão e empregada, mas como... Ela hesitou, incapaz de encontrar a palavra adequada para definir o que eram um para o outro. Inimigos unidos por circunstâncias, sobreviventes de um naufrágio compartilhado. Família, completou Ricardo, a palavra soando estranha em seus lábios. Por mais disfuncional que sejamos, o fantasma não mencionado de Sofia pairava entre eles, o único vínculo verdadeiro que compartilhavam, além de Miguel. Na volta para casa, Ricardo conduzia em silêncio, ocasionalmente lançando olhares de soslaio para Marina no banco do passageiro. Não mais no banco traseiro, como seria apropriado para uma empregada. O simbolismo da mudança não estava perdido para nenhum dos dois. Miguel os esperava na sala de estar, ansioso por notícias. Quando entraram, ele estudou seus rostos em busca de pistas. Então, perguntou, incapaz de conter a ansiedade. Funcionou, respondeu Ricardo. Sua avó foi formidável. Um sorriso iluminou o rosto do jovem. Ele abraçou Marina espontaneamente, um gesto que ela retribuiu com fervor. Depois, para surpresa de todos, inclusive dele mesmo, Miguel estendeu o abraço para incluir Ricardo. Por um momento tenso, o empresário ficou rígido, desacostumado a demonstrações físicas de afeto. Então, lentamente, seus braços envolveram o filho. E, por extensão, Marina, os 3, permaneceram assim por um breve momento. Não exatamente reconciliados, mas unidos em uma trégua frágil. Quando se separaram, Ricardo pigarreou, desconfortável com a vulnerabilidade do momento. Temos muito a resolver ainda, disse ele. Arranjos, explicações para a equipe. Podemos começar por levar minhas coisas do quarto de empregada para um dos quartos de hóspedes, sugeriu Marina pragmaticamente. Ricardo assentiu. Claro, Miguel pode ajudá-la a escolher um. E quanto ao resto da equipe? Perguntou Miguel. O que diremos a eles? Ricardo e Marina trocaram olhares, uma comunicação silenciosa passando entre eles. O primeiro sinal de que talvez, eventualmente, pudessem aprender a trabalhar juntos. A verdade, respondeu Ricardo finalmente, ou parte dela, pelo menos, que Marina é a mãe de Sofia e vai morar conosco a partir de agora. Como família, acrescentou Miguel, seu tom deixando claro que não era uma sugestão, mas uma exigência. Como família, concordou Ricardo, a palavra ainda desconfortável, mas um pouco menos estranha desta vez.
Enquanto subiam as escadas, cada um carregando uma pequena parte dos pertences de Marina, o retrato de Sofia na parede parecia observá-los com um sorriso enigmático, como se aprovasse este primeiro, hesitante passo em direção à cura. A notícia espalhou-se pela mansão como fogo em palha seca. Os funcionários sussurravam pelos corredores, trocando teorias e especulações sobre a súbita transformação de Marina de empregada doméstica a membro da família. Patrícia, a secretária de Ricardo, observava tudo com especial interesse, seu sexto sentido para a política de escritório em alerta máximo. Na cozinha, Dona Celeste, a cozinheira que trabalhava para os Monteiro há 2 décadas, amassava vigorosamente uma massa de pão, enquanto discutia as novidades com Jorge, o motorista. Eu sempre soube que havia algo diferente nela, afirmava Celeste farinha até os cotovelos. Você já viu como ela segura os talheres? Como uma princesa, mesmo comendo na cozinha conosco. Jorge deu de ombros, mordendo uma maçã. O que me surpreende é o patrão. Você já ouviu tratando alguém como igual? Especialmente depois. Você sabe. Ambos fizeram uma pausa respeitosa. O nome de Sofia ainda evocando um silêncio reverencial entre os funcionários mais antigos. A conversa foi interrompida quando Miguel entrou na cozinha, seu rosto iluminando-se ao ver a atividade. Pão caseiro, Dona Celeste? Perguntou, aproximando-se para roubar um pedaço de massa crua. A cozinheira deu um tapinha na mão dele, mas sorriu afetuosamente. Seu pai convidou a doutora Almeida para jantar conosco hoje. Pensei em fazer algo especial. Miguel ergueu as sobrancelhas, surpreso. Ele convidou? Isso é inesperado. Os milagres acontecem, meu jovem, respondeu Celeste, voltando à sua massa. Mesmo nesta casa. No andar de cima, Marina organizava o quarto de hóspedes que agora seria seu. Era espaçoso e elegante, com vista para o jardim. Um contraste gritante com o pequeno quarto de empregada que ocupara por 3 anos. Seus poucos pertences pareciam perdidos no espaço amplo, destacando a simplicidade em que vivera voluntariamente. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Ricardo estava parado no batente, parecendo deslocado e desconfortável. Posso entrar? Perguntou formalmente. Marina assentiu, continuando a dobrar meticulosamente as poucas roupas que possuía. Ricardo observou o quarto, notando a escassez de pertences pessoais. Você vai precisar de mais coisas, comentou ele. Roupas, pelo menos. Não pode continuar com esse... Ele gesticulou vagamente para o pequeno monte de vestimentas simples. Não preciso de caridade, Ricardo, respondeu Marina calmamente. Não é caridade. Ele parecia genuinamente confuso. Ferre-se e adequação. Você vai me acompanhar em eventos sociais, encontros de negócios. Como minha... Ele hesitou, ainda incapaz de articular exatamente o que ela era para ele. Sogra, completou Marina, um leve sorriso irônico nos lábios. Ainda é difícil dizer a palavra? Ricardo suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Tudo isso é complicado. A vida geralmente é, respondeu ela, sentando-se na beirada da cama. Especialmente quando construída sobre segredos. Um silêncio desconfortável estabeleceu-se entre eles. Finalmente, Ricardo falou. Convidei alguns amigos próximos para jantar hoje à noite. Pessoas que conheciam Sofia. Pensei que seria uma boa oportunidade para apresentá-la oficialmente. Marina ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpresa. Tão cedo? Quanto antes enfrentarmos isso, melhor, respondeu ele pragmaticamente. Os rumores já estão circulando. Prefiro controlar a narrativa. Marina estudou-o por um momento. E qual será a narrativa exatamente? Ricardo desviou o olhar para a janela, observando o jardim meticulosamente cuidado lá fora. Que você é a mãe de Sofia. Que houve um desentendimento anos atrás, mas que agora estamos tentando reconstruir a família por Miguel. Um desentendimento, repetiu Marina, a ironia evidente em sua voz. É assim que você chama sua recusa em tentar salvar a vida de sua esposa? O rosto de Ricardo endureceu. Não foi assim, não? Desafiou Marina. Então como foi, Ricardo? Explique-me, porque passei os últimos 5 anos tentando entender. Ele virou-se para encará-la. Sua expressão uma mistura de raiva
e algo que parecia quase dor. Você acha que não tentei? Que não consultei cada especialista, cada médico renomado? Todos disseram a mesma coisa. Era uma causa perdida. Aquela clínica na Suíça estava vendendo falsas esperanças a preços exorbitantes. Eles estavam errados, insistiu Marina. O tratamento funcionou para outros pacientes. Casos isolados, estatisticamente insignificantes. A voz de Ricardo elevou-se. Eu não podia dar falsas esperanças a Sofia, vê-la sofrer mais por nada. Não cabia a você decidir isso sozinho, respondeu Marina, sua voz tremendo ligeiramente. Ela queria tentar. Eu queria tentar, mesmo que a chance fosse pequena. Ricardo fechou os olhos brevemente, a dor evidente em seu rosto. Você acha que não me arrependo? Que não penso nisso todos os dias? E se eles estivessem errados? E se tivesse funcionado? O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de arrependimentos compartilhados e perguntas sem resposta. Não podemos mudar o passado, disse Marina finalmente, sua voz mais suave. Só podemos decidir o que fazer agora. Ricardo assentiu, recuperando gradualmente sua compostura. O jantar é às 8, disse dirigindo-se à porta. Miguel pode ajudá-la com qualquer coisa que precise. Quando ele estava prestes a sair, Marina chamou. Ricardo, ele parou olhando por cima do ombro. Para o jantar de hoje, gostaria de ter uma foto de Sofia e eu juntas na sala, como combinamos. Um músculo contraiu-se no maxilar de Ricardo, mas ele assentiu brevemente antes de sair. Sozinha novamente, Marina abriu a pequena caixa de joias que mantivera escondida durante anos. Dentro, um colar simples com um pingente de prata em forma de livro aberto. O último presente que dera a Sofia. Colocou-o cuidadosamente ao redor do pescoço, os dedos tremendo ligeiramente. Do lado de fora, no corredor, Miguel esperou que o pai se afastasse antes de se aproximar do quarto de Marina. Encontrou-a sentada diante da penteadeira, olhando para o próprio reflexo, como se tentasse reconhecer a mulher que via. Você está bem? Perguntou ele entrando silenciosamente. Marina sorriu através do espelho. Estou me adaptando. Miguel sentou-se na cama, observando-a. Pai está tentando. Do jeito dele. Eu sei, respondeu ela, virando-se para encará-lo. E isso é mais do que eu esperava, honestamente. O jovem estudou o rosto da avó, notando a semelhança com sua mãe que nunca havia percebido completamente antes. Sabe o que é estranho? Disse ele pensativamente. Quando você usava o uniforme de empregada, era como se fosse invisível para ele. Agora ele mal consegue desviar os olhos de você. Porque agora ele vê sua mãe em mim, explicou Marina suavemente. Isso o assusta e o conforta ao mesmo tempo. Miguel assentiu. Compreendendo. O jantar de hoje vai ser interessante. Estou contando com isso, respondeu Marina, um brilho determinado em seus olhos. O que nenhum dos dois sabia era que Ricardo estava em seu escritório, um copo de uísque intocado à sua frente, contemplando uma foto antiga. Ele e Sofia no dia do casamento, com Marina ao lado, sorrindo orgulhosamente. Uma foto que ele havia removido deliberadamente de todos os álbuns após a morte de Sofia, incapaz de enfrentar o lembrete de promessas quebradas e esperanças destruídas. Agora essa mesma foto estaria na sala de estar, para que todos vissem. O primeiro passo de muitos em direção a uma redenção que ele não tinha certeza de merecer. A sala de jantar da mansão Monteiro resplandecia sob a luz suave de um candelabro antigo. A mesa, meticulosamente arrumada para 10 pessoas, exibia a melhor porcelana e cristais da família. Dona Celeste havia superado a si mesma, preparando um menu que combinava sofisticação com toques de comida caseira que sabia que agradariam a todos. Ricardo, impecável em um terno escuro, recebia os convidados no hall de entrada. Casais selecionados cuidadosamente entre seus amigos mais próximos e leais, pessoas que haviam conhecido Sofia e que ele esperava, receberiam Marina com menos julgamento e mais compreensão. Miguel permanecia ao seu lado, mais formal do que o habitual em calças sociais e camisa bem passada, seu nervosismo evidente apenas para quem o conhecia bem. Onde está sua avó? Murmurou Ricardo enquanto aguardavam a chegada dos últimos convidados. Terminando de se arrumar, respondeu Miguel, checando o relógio. E ela está nervosa.
Ricardo ergueu as sobrancelhas, surpreso. Ela não parece o tipo que fica nervosa. Todo mundo fica nervoso às vezes, pai, disse Miguel, um leve tom de reprovação em sua voz. Mesmo linguistas que falam 12 idiomas. Antes que Ricardo pudesse responder, a campainha soou novamente. Eduardo e Helena Vasconcelos, amigos íntimos dos Monteiro há décadas, entraram sorrindo. Helena abraçou Ricardo calorosamente, enquanto Eduardo apertava a mão de Miguel. Estamos curiosos sobre essa sua misteriosa convidada de honra, comentou Helena, sempre direta. Os rumores estão por toda parte, querido. Ricardo forçou um sorriso. Tudo será explicado durante o jantar. Prometo. Quando todos os convidados já estavam na sala de estar, degustando aperitivos e conversando animadamente, um silêncio gradual espalhou-se pelo ambiente. Marina havia entrado discretamente, quase sem ser notada, até que alguém a viu ir. Parou de falar no meio da frase. Ela estava elegante em um vestido, azul marinho simples, mas refinado, uma das poucas peças de qualidade que mantivera de sua vida anterior. Seus cabelos grisalhos estavam arrumados em um coque baixo e o colar com o pingente de livro brilhava suavemente contra sua pele. O silêncio desconfortável foi quebrado por Miguel, que se aproximou rapidamente, pegando a mão da avó e conduzindo-a para o centro da sala. Ricardo pigarreou, assumindo seu papel de anfitrião. Amigos, gostaria de apresentar oficialmente Marina Almeida, anunciou ele. Sua voz clara, apesar da tensão evidente em seus ombros. A mãe de Sofia. Murmúrios surpresos preencheram a sala. Helena Vasconcelos foi a primeira a recuperar-se do choque, aproximando-se com os braços abertos. Meu Deus, claro! A semelhança é incrível, disse ela, abraçando Marina. Sofia falava tanto de você nos primeiros anos. Marina retribuiu o abraço com gratidão, visivelmente emocionada pelo reconhecimento. Obrigada, respondeu simplesmente. Os outros convidados aproximaram-se gradualmente, alguns claramente confusos, outros cautelosamente curiosos. Todos inevitavelmente olhavam de Marina para a fotografia recém-colocada na parede. Sofia, aos 20 anos, sorrindo ao lado da mãe em frente à Torre Eiffel. Mas pensei que... Começou Carlos Mendes, um velho amigo de Ricardo, antes de ser sutilmente cutucado por sua esposa. Houve um desentendimento familiar, explicou Ricardo, a versão simplificada que haviam concordado em compartilhar. Agora estamos tentando reconstruir pontes. Por Miguel, o jovem permanecia firmemente ao lado da avó, como se a protegesse fisicamente dos olhares avaliativos. Quando finalmente se sentaram para jantar, Marina foi posicionada à direita de Ricardo, o lugar tradicionalmente reservado para a mulher mais importante na mesa, um simbolismo que não passou despercebido por nenhum dos presentes. A conversa fluiu surpreendentemente bem, graças em grande parte à própria Marina. Anos de experiência em conferências internacionais haviam lhe dado a habilidade de navegar até mesmo as situações sociais mais tensas com graça e inteligência. Ela respondia às perguntas educadas sobre sua carreira anterior com humildade, desviava delicadamente das investigações mais invasivas sobre sua ausência e ocasionalmente compartilhava histórias sobre Sofia criança, que faziam todos rirem ou sorrirem nostalgicamente. Ricardo observava tudo com uma expressão impossível de ler, ocasionalmente contribuindo para a conversa, mas principalmente estudando as interações ao seu redor como se tentasse decifrar um código complexo. Foi durante a sobremesa que Helena, sempre a mais direta do grupo, fez a pergunta que todos evitavam. Então, Marina, o que a trouxe de volta à vida de Ricardo depois de tanto tempo? Um silêncio tenso caiu sobre a mesa. Miguel congelou com a colher de mousse a meio caminho da boca. Ricardo enrijeceu visivelmente. Marina, entretanto, manteve sua calma impecável. A vida é curta demais para arrependimentos eternos, respondeu ela, olhando brevemente para Ricardo. A Sofia nos uniu uma vez. Sua memória merece que tentemos novamente. A resposta, diplomática e tocante, pareceu satisfazer a maioria dos presentes. A conversa gradualmente retomou seu fluxo, mas algo havia mudado sutilmente na atmosfera, uma nova camada de respeito pelas capacidades de Marina. Mais tarde, quando os convidados já haviam partido
e a casa finalmente silenciara. Ricardo encontrou Marina na biblioteca, examinando pensativamente os volumes raros que ele colecionava. Você foi impressionante esta noite, disse ele, servindo-se de um conhaque. Obrigada, respondeu ela simplesmente. Meus amigos são interessantes. Eles gostaram de você, observou Ricardo, sentando-se em uma poltrona próxima. Helena especialmente. Ela geralmente não gosta de ninguém. Um quase sorriso tocou os lábios de Marina. Ela amava Sofia. Dava para ver nos olhos dela cada vez que mencionávamos seu nome. Ricardo assentiu, girando o líquido âmbar em seu copo. Todos amavam. Sua voz suavizou-se ao acrescentar. Ela tinha esse efeito nas pessoas. Um silêncio confortável estabeleceu-se entre eles. Talvez o primeiro desde que a verdade viera à tona. Sabe o que é estranho? Disse Ricardo finalmente. Ver você interagindo com meus amigos, falando sobre literatura e política. É como se eu estivesse conhecendo você pela primeira vez. Você está, respondeu Marina suavemente. Nunca se deu ao trabalho antes. A observação, embora dolorosa, não continha hostilidade, apenas a constatação de um fato. Por que você não me odeia? Perguntou Ricardo abruptamente. Depois de tudo, você deveria me odiar. Marina contemplou a pergunta por um longo momento antes de responder. Odiar exige muita energia, Ricardo. Energia que prefiro dedicar a amar meu neto. Ela fez uma pausa antes de acrescentar. Além disso, Sofia não iria querer isso. A menção de sua falecida esposa fez Ricardo desviar o olhar. A dor ainda vívida mesmo após tantos anos. Amanhã, disse ele. Mudando de assunto. Gostaria que me acompanhasse a uma reunião do conselho. Precisamos reestruturar após o incidente com nossos ex-parceiros. Marina ergueu as sobrancelhas, surpresa com o convite. Como o que exatamente? Como consultora, respondeu ele prontamente. Sua experiência internacional seria valiosa. Era uma oferta de paz à maneira de Ricardo, não com palavras emotivas, mas com reconhecimento profissional. Marina compreendeu o gesto pelo que era. Seria um prazer, respondeu ela, levantando-se para sair. Na porta parou brevemente. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Marina. No corredor. Ela encontrou Miguel esperando, obviamente tendo ouvido parte da conversa. Isso foi quase civilizado, comentou ele. Caminhando ao lado dela em direção às escadas. Marina sorriu. Pequenos passos, Miguel. Pequenos passos. O jovem olhou para trás em direção à biblioteca onde seu pai permanecia sozinho. Você acha que algum dia ele realmente... Sabe... Vai pedir desculpas? Marina seguiu o olhar do neto, considerando a pergunta. Algumas pessoas não sabem como pedir desculpas com palavras, respondeu ela pensativamente. Ora, tem que mostrar com ações. Miguel assentiu, compreendendo a sabedoria por trás das palavras simples. Estou feliz que você esteja aqui, disse ele, abraçando-a brevemente. De verdade aqui, não escondida. Marina retribuiu o abraço, seu coração transbordando de amor pelo neto, que agora podia chamar abertamente de seu. Eu também, querido. Eu também. Na biblioteca, Ricardo permanecia sentado, contemplando silenciosamente a foto de Sofia, que agora mantinha sobre sua mesa. Não mais escondida em uma gaveta, mas presente, visível, parte de uma realidade que ele finalmente começava a enfrentar. O sol da manhã filtrava-se através das pesadas cortinas da sala de reuniões da Monteiro Enterprises, criando padrões dourados sobre a mesa de mogno polido. Os membros do conselho, homens e mulheres de expressões sérias e ternos caros, trocavam olhares confusos enquanto Ricardo apresentava Marina como sua nova consultora especial para assuntos internacionais. Dr. Almeida tem vasta experiência em negociações multiculturais e fala mais idiomas do que todos nós juntos, explicava Ricardo com uma naturalidade que surpreendeu até mesmo Marina. Sua perspectiva será inestimável, enquanto reconstruímos nossas alianças internacionais. Carlos Menezes, o mais antigo membro do conselho e amigo pessoal de Ricardo, inclinou-se para a frente, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Impressionante currículo. Sem dúvida, comentou ele, estudando Marina com olhos perspicazes. Mas estou curioso sobre o timing desta contratação, Ricardo, especialmente considerando os rumores circulando. O olhar de Ricardo endureceu quase imperceptivelmente.
Se está se referindo ao fato de que a doutora Almeida é a mãe de minha falecida esposa, sim, é verdade. Porém, sua contratação é baseada exclusivamente em mérito profissional. Um murmúrio percorreu a sala. Marina manteve sua expressão neutra, embora internamente apreciasse a firmeza com que Ricardo lidava com a situação. A reunião prosseguiu com discussões sobre a reestruturação necessária após o rompimento com os parceiros internacionais. Marina contribuiu ocasionalmente, sempre com observações precisas e valiosas, que gradualmente conquistaram o respeito relutante dos presentes. Quando finalmente deixaram o prédio, várias horas depois, Ricardo parecia satisfeito. "Você os impressionou", comentou ele enquanto o motorista conduzia o carro de volta à mansão. "Especialmente Menezes, e ele não se impressiona facilmente." "Obrigada pela oportunidade", respondeu Marina. "Foi revigorante usar meu cérebro dessa forma novamente." Um silêncio confortável estabeleceu-se entre eles. Um pequeno milagre considerando a tensão constante que geralmente permeava suas interações. "Há uma recepção na Embaixada Francesa na próxima semana", mencionou Ricardo casualmente. "Seria útil ter alguém com seu domínio do idioma ao meu lado." Marina olhou para ele, intrigada com o convite implícito. Estaria convidando sua consultora ou sua sogra? Ricardo manteve os olhos na paisagem urbana que passava pela janela. Ambas, suponho. Era o mais próximo de um reconhecimento formal de seu relacionamento familiar que ele havia oferecido até então. Marina assentiu, aceitando silenciosamente tanto o convite quanto o significado por trás dele. Ao chegarem à mansão, foram recebidos por uma Patrícia visivelmente agitada. "Senhor Monteiro", disse ela, aproximando-se rapidamente assim que entraram. "Há uma situação que requer sua atenção imediata." Ricardo franziu o senho. "O que aconteceu?" Patrícia lançou um olhar hesitante para Marina antes de continuar. "A senhora Monteiro está aqui." O rosto de Ricardo empalideceu visivelmente. "Que senhora Monteiro?" perguntou, embora seu tom indicasse que já sabia a resposta. "Sua mãe, senhor", respondeu Patrícia. "Chegou há uma hora sem aviso. Está na sala de estar com Miguel." Marina observou a transformação instantânea na postura de Ricardo. Os ombros enrijeceram, o maxilar contraiu-se. Uma máscara de formalidade desceu sobre suas feições. "Obrigado." "Patrícia", disse ele mecanicamente. "Pode se retirar." Quando ficaram sozinhos no hall, Ricardo virou-se para Marina. "Isso é inesperado." "Sua mãe não visita frequentemente?" perguntou ela curiosa. Um riso sem humor escapou dos lábios de Ricardo. "Helena Monteiro aparece apenas quando quer algo, ou quando sente que sua posição está ameaçada." Ele fez uma pausa significativa. "Parece que os rumores chegaram até ela." Marina compreendeu imediatamente a implicação. "Devo me retirar?" "Dar-lhes privacidade." Ricardo balançou a cabeça. "Absolutamente não. Se ela veio para criar problemas, é melhor enfrentarmos isso juntos. De uma vez." O juntos pairou no ar entre eles. Uma aliança inesperada forjada por circunstâncias extraordinárias. Na sala de estar, encontraram uma mulher elegante em seus 70 anos, cabelos perfeitamente tingidos e arrumados, joias discretas, mas visivelmente caras. Helena Monteiro exalava uma aura de autoridade natural que explicava muito sobre seu filho. Miguel estava sentado desconfortavelmente ao lado da avó paterna, claramente aliviado quando viu Marina e Ricardo entrarem. "Ricardo, querido", cumprimentou Helena, levantando-se para beijar o filho formalmente nas bochechas. "Que surpresa encontrá-lo em casa a esta hora do dia." "A surpresa é sua visita, mãe", respondeu ele, o tom cuidadosamente controlado, especialmente sem aviso prévio. O olhar de Helena fixou-se em Marina, avaliando-a com a precisão de um avaliador estudando uma joia. "E esta deve ser a famosa Marina Almeida", disse ela, sem estender a mão. "A mãe de Sofia, que miraculosamente ressuscitou dos mortos." O sarcasmo era palpável. Marina, entretanto, manteve-se impassível. "É um prazer conhecê-la, senhora Monteiro. Ouvi muito sobre a senhora." "Imagino que sim", respondeu Helena friamente. "Infelizmente não posso dizer o mesmo." Sofia mencionou que sua mãe havia falecido há muitos anos. Miguel moveu-se desconfortavelmente em seu assento. "Vovó Helena, já expliquei que houve um mal-entendido." "Mal-entendido?"
interrompeu Helena, sua voz afiada como navalha. Ou mentiras deliberadas? Ricardo deu um passo à frente, posicionando-se sutilmente entre sua mãe e Marina. Se tem perguntas, mãe, dirija-as a mim. Fui eu quem convidou Marina para morar conosco. Helena ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Depois de descobrir que ela trabalhou como sua empregada por 3 anos, os rumores estão por toda parte, Ricardo. Você tem ideia do que as pessoas estão dizendo? Não me importo com rumores, respondeu ele firmemente. Bem, deveria, insistiu Helena. A reputação da família Monteiro. A reputação da família Monteiro está perfeitamente segura, mãe, interrompeu Ricardo. Na verdade, está melhor do que nunca, graças a Marina. Helena piscou momentaneamente confusa. O que quer dizer? Ricardo e Marina trocaram olhares. Uma comunicação silenciosa passando entre eles. Marina descobriu e impediu uma tentativa de sabotagem contra a empresa, explicou Ricardo, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Seus talentos linguísticos nos salvaram de um desastre financeiro. Helena voltou sua atenção para Marina, reavaliando-a com novos olhos. É mesmo? Perguntou, seu tom misturando ceticismo com relutante curiosidade. Apenas fiz o que era certo para proteger o futuro de Miguel, respondeu Marina simplesmente. A menção ao neto pareceu suavizar ligeiramente a expressão de Helena. Miguel sempre foi a prioridade da família, concordou ela, antes de acrescentar. Por isso estou preocupada com toda essa situação. Que situação exatamente, vovó? Perguntou Miguel, incapaz de esconder completamente sua irritação. Ter minha avó materna de volta em minha vida. Helena olhou para o neto com uma expressão que misturava afeição e exasperação. A situação de termos sido enganados por anos, querido. De descobrirmos que a história que nos contaram não era verdadeira. A senhora quer dizer a história que meu pai contou, corrigiu Miguel. De que minha avó Marina estava morta. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Helena voltou-se para Ricardo, a pergunta não formulada pairando no ar entre eles. Sofia preferiu dizer isso, explicou Ricardo tensamente. Depois que discordamos sobre um tratamento experimental. Discordaram. A voz de Miguel elevou-se ligeiramente. Você se recusou a ajudar quando vovó Marina vendeu tudo que tinha para tentar salvar mamãe. Miguel, advertiu Marina gentilmente, colocando a mão no braço do neto. Isso é passado agora. Helena observava o intercâmbio com olhos perspicazes, peças de um quebra-cabeça encaixando-se em sua mente. Entendo, disse ela finalmente, sua voz notavelmente mais suave. Então Sofia cortou relações com a mãe porque você não apoiou o tratamento. Ricardo permaneceu em silêncio, a resposta evidente em seu rosto tenso. Helena virou-se para Marina, estudando-a com novos olhos. E você retornou. Como empregada, para estar perto de seu neto. Marina assentiu silenciosamente. Um longo momento passou, enquanto Helena processava a informação. Quando falou novamente, sua voz havia perdido parte da frieza anterior. Isso foi extraordinariamente dedicado de sua parte. O comentário, embora não exatamente caloroso, era o mais próximo de um elogio que alguém poderia esperar de Helena Monteiro. Obrigada, respondeu Marina simplesmente. Um silêncio menos tenso estabeleceu-se na sala. Miguel olhava entre as duas avós, uma expressão de cauto otimismo em seu rosto jovem. Então, disse Helena finalmente, ajustando suas pulseiras com estudada casualidade, presumo que você estará acompanhando Ricardo à recepção na embaixada francesa? Marina olhou para Ricardo, um leve sorriso nos lábios. Sim, estarei. Excelente, declarou Helena, levantando-se em um movimento elegante. Nesse caso, sugiro que façamos compras juntas. Seu guarda-roupa certamente precisará de atualizações. A oferta, disfarçada como uma crítica, era, no entanto, um ramo de oliveira, estendido com espinhos, talvez mais estendido. Ainda assim, Marina reconheceu o gesto pelo que era. Seria um prazer. Senhora Monteiro, Helena, corrigiu a matriarca dos Monteiro, com um aceno quase imperceptível. Afinal, somos família agora, não é? Enquanto saíam da sala, Miguel aproximou-se do pai, que observava as duas mulheres com uma expressão de espanto relutante. Isso foi surpreendentemente civilizado, comentou o jovem. Ricardo balançou a cabeça, ainda atordoado.
Sua avó Helena nunca aceita nada facilmente. Ela deve ter visto algo em Marina que a impressionou. Ou talvez, sugeriu Miguel, que ela simplesmente reconheceu outra leoa protegendo sua família. Ricardo olhou para o filho, surpreso com a observação perspicaz. Enquanto observava Marina e sua mãe conversando no hall, uma suavizando-se quase imperceptivelmente na presença da outra. Ele percebeu que Miguel poderia estar certo. Algumas batalhas, afinal, eram vencidas não com confronto, mas com reconhecimento mútuo. A embaixada francesa resplandecia sob luzes douradas, o murmúrio elegante de conversas em múltiplos idiomas, preenchendo o ar perfumado. Marina, em um vestido burgundy, escolhido durante sua inesperada expedição de compras com Helena, parecia perfeitamente à vontade entre diplomatas e empresários internacionais, como se os anos como empregada doméstica tivessem sido apenas um parêntese em sua verdadeira vida. Ricardo, observando-a conversar fluentemente com o embaixador francês, sentiu uma estranha mistura de orgulho e desconforto. Havia algo desconcertante em ver esta versão de Marina, confiante e eloquente, perfeitamente inserida em um mundo que ele considerava seu território exclusivo. Ela é extraordinária, comentou Helena, materializando-se ao lado do filho com uma taça de champanhe. Sofia herdou sua inteligência, obviamente. Ricardo lançou um olhar de soslaio para sua mãe, surpreso com o elogio inesperado. Nunca havia assim, admitiu ele, observando Marina gesticular elegantemente enquanto explicava algo em francês perfeito para um grupo de diplomatas visivelmente impressionados. Claro que não, respondeu Helena com um toque de ironia. Você estava ocupado demais vendo apenas uma empregada. As palavras atingiram Ricardo com precisão cirúrgica. Ele não tinha resposta. Ela poderia ter se vingado de você de 1000 maneiras, continuou Helena, observando Marina atentamente. Mas escolheu salvar sua empresa e se aproximar do neto. Isso requer caráter. Era o mais próximo que Helena Monteiro chegaria de uma declaração de aprovação. Ricardo assentiu silenciosamente, uma sensação incômoda crescendo em seu peito, algo parecido com vergonha. Do outro lado do salão, Marina sentiu os olhares e virou-se brevemente, encontrando os olhos de Ricardo. Algo indescritível passou entre eles. Não exatamente perdão, talvez nunca isso, mas um reconhecimento mútuo, uma trégua silenciosa. A noite prosseguiu como um sonho estranho e brilhante. Marina, a ex-empregada invisível, agora era o centro das atenções. Não por seu relacionamento com os Monteiro, mas por seu próprio mérito. Seus conhecimentos linguísticos e sua experiência internacional atraíam pessoas como mariposas à luz. Em determinado momento, Ricardo encontrou-se sozinho com o embaixador francês, que não economizou elogios. Madame Almeida é uma aquisição extraordinária para sua equipe, Monteiro, comentou ele. Lembro-me dela das conferências da Unesco há anos. Muitos lamentaram quando ela desapareceu do circuito internacional. Ricardo sentiu-se estranhamente defensivo. Ela não é uma aquisição, Antoine. É família. O embaixador ergueu as sobrancelhas, surpreso com o tom protetor. Naturalmente. Perdoe-me. Ele sorriu diplomaticamente. É apenas que raramente vemos talentos desse calibre no mundo corporativo. A perda do circuito diplomático foi certamente seu ganho. Quando finalmente deixaram a recepção tarde da noite, um silêncio confortável preencheu o interior do carro. Marina olhava pela janela, as luzes da cidade refletindo-se em seu rosto pensativo. Obrigado, disse Ricardo finalmente, quebrando o silêncio. Marina virou-se surpresa. Pelo quê? Por esta noite, por... Ele hesitou buscando as palavras certas. Por representar tão bem nossa família. Nossa família. As palavras pairaram no ar entre eles carregadas de significado. Foi um prazer, respondeu ela simplesmente, embora seus olhos revelassem a complexidade de emoções por trás da resposta contida. Quando chegaram à mansão, encontraram Miguel aguardando ansiosamente na sala de estar, apesar do horário tardio. Como foi? Perguntou ele, estudando os rostos de ambos em busca de pistas. Sua avó foi a estrela da noite, respondeu Ricardo, um leve sorriso nos lábios. Tenho certeza que receberemos convites para todas as embaixadas nos próximos dias. Miguel sorriu,
claramente aliviado pelo tom leve e pela ausência de tensão. Isso merece uma celebração, declarou ele, dirigindo-se à cozinha. Vou preparar um chá para nós. Quando o jovem saiu, Marina e Ricardo encontraram-se sozinhos na sala. O silêncio entre eles diferente de todos os anteriores. Menos carregado, mais reflexivo. Ele está tão feliz, comentou Marina, olhando na direção por onde Miguel havia desaparecido. Sim, concordou Ricardo. Não o vi assim desde que Sofia estava viva. As palavras não ditas pairaram entre eles. Você sabe, começou Ricardo hesitantemente. Ela falava de você, mesmo depois de dizer que você tinha partido. Marina virou-se para ele surpresa. Como assim? Histórias. Lembranças de infância. Lições que você havia ensinado. Ele sorriu tristemente. Acho que no fundo ela nunca realmente cortou os laços. Apenas os escondeu. Lágrimas brilharam nos olhos de Marina, mas ela não as deixou cair. Ela era teimosa como o pai, disse suavemente. E orgulhosa como a mãe. O comentário, surpreendentemente, arrancou uma risada curta de Ricardo. Sim, ela era. Miguel retornou com uma bandeja contendo um bule de chá e 3 xícaras. Enquanto servia, observou com satisfação como os 2 adultos mais importantes em sua vida pareciam finalmente capazes de compartilhar o mesmo espaço sem que o ar entre eles parecesse congelado. Tenho algo para mostrar a vocês, anunciou ele, colocando a xícara de lado e retirando uma caixa debaixo do sofá. Ricardo e Marina trocaram olhares intrigados. Miguel abriu a caixa, revelando um álbum de fotografias visivelmente antigo. Encontrei no sótão semana passada, explicou ele folheando as páginas amareladas. São fotos da mamãe que ninguém nunca organizou. Diante deles, espalhavam-se imagens de Sofia em diferentes fases da vida. Muitas delas com Marina, algumas com Ricardo, outras com os 3 juntos em ocasiões que pareciam pertencer a uma vida completamente diferente. Olhem esta, disse Miguel, apontando para uma fotografia específica. A imagem mostrava Ricardo e Marina lado a lado em uma formatura, ambos sorrindo orgulhosamente, enquanto Sofia, entre eles, exibia seu diploma universitário. Um momento congelado no tempo. Antes das tragédias, das escolhas erradas, das palavras duras. Eu nem me lembrava desta foto, murmurou Ricardo, tocando a imagem com dedos hesitantes. Nem eu, admitiu Marina. Foi o dia mais orgulhoso da minha vida. Miguel observava atentamente as reações de ambos. Mamãe sempre guardou esta foto na gaveta dela, disse ele suavemente. Mesmo nos últimos dias, acho que era importante para ela que vocês 2 estivessem juntos, pelo menos naquela memória. As palavras atingiram Ricardo e Marina com força idêntica. O legado de Sofia não era apenas Miguel, mas também a possibilidade de redenção que ela havia, talvez inconscientemente, preservado para eles. Naquela noite, quando finalmente se retiraram para dormir, algo havia mudado na mansão Monteiro. Não de forma dramática ou declarada, mas sutil e profundamente, como as placas tectônicas que se movem imperceptivelmente sob a superfície, rearranjando lentamente o mundo acima delas. A sala de reuniões da Monteiro Enterprises estava silenciosa como uma catedral. Sentados ao redor da mesa, os membros do conselho e os principais executivos aguardavam tensamente enquanto Ricardo terminava de apresentar os resultados do último trimestre. Números impressionantes, considerando a recente reestruturação após o rompimento com os parceiros internacionais. Marina ocupava um lugar à direita de Ricardo. Sua presença agora aceita e até mesmo respeitada pelos executivos, que inicialmente a haviam encarado com desconfiança. 3 meses haviam se passado desde a revelação de sua verdadeira identidade, e nesse tempo, ela havia gradualmente assumido um papel formal na empresa como consultora de relações internacionais. E agora, disse Ricardo, mudando para o último slide de sua apresentação, gostaria de anunciar uma nova iniciativa. Um murmúrio de interesse percorreu a sala. Ricardo raramente anunciava novidades sem consultar extensivamente o conselho primeiro. A Fundação Sofia Monteiro, declarou ele, sua voz firme apesar da emoção evidente em seus olhos.
uma organização sem fins lucrativos dedicada a financiar tratamentos experimentais para pacientes que esgotaram as opções convencionais. Marina olhou para ele, genuinamente surpresa. Era a primeira vez que ouvia sobre essa iniciativa. A fundação será financiada inicialmente com 50 milhões de reais do meu patrimônio pessoal, continuou Ricardo. Receberá 5% dos lucros anuais da Monteiro Enterprises daqui para frente. Carlos Menezes, o membro mais antigo do conselho, inclinou-se para a frente com uma expressão cautelosa. Ricardo, embora seja uma causa nobre, precisamos discutir os aspectos financeiros de comprometer uma porcentagem dos lucros futuros. Não é uma proposta. Carlos, respondeu Ricardo com firmeza incomum. É uma decisão já tomada. Os documentos legais foram assinados esta manhã. A declaração causou outro murmúrio, desta vez de espanto. Ricardo Monteiro, conhecido por seu estilo colaborativo de gestão, raramente impunha decisões unilaterais desta magnitude. Peço apenas que confiem na minha visão para o futuro da empresa, acrescentou ele, sua voz suavizando-se. Uma visão que agora inclui não apenas crescimento e lucro, mas também propósito e legado. A reunião encerrou-se pouco depois, deixando um rastro de executivos confusos e intrigados. Quando todos saíram, Marina permaneceu, observando Ricardo reunir seus documentos. Por que não me contou? Perguntou ela finalmente. Ricardo levantou os olhos, seu rosto revelando uma vulnerabilidade raramente vista. Queria que fosse uma surpresa. Para mim ou para o conselho? Questionou Marina, um leve sorriso nos lábios. Para ambos, suponho, admitiu ele. Mas principalmente para você. Marina estudou-o por um momento, tentando decifrar o homem complexo que era seu genro. Um homem que ela havia odiado por anos, mas que agora via sob uma luz diferente, mais matizada. Sofia teria aprovado, disse ela finalmente. Sei que sim, respondeu Ricardo, guardando a última pasta. Na verdade, a ideia foi dela, anos atrás. Eu apenas não estava pronto para ouvir. O reconhecimento da falha, tão raro vindo de Ricardo, pairou entre eles como uma oferta de paz. Ao saírem juntos do edifício, uma figura familiar aguardava na recepção. Marcelo, o detetive particular, que Ricardo havia contratado meses atrás para investigar Marina. Senhor Monteiro, cumprimentou ele nervosamente. Senhora Almeida, perdoem a intrusão, mas preciso falar com vocês. É urgente. Ricardo franziu o senho. Pensei que nossos negócios estivessem concluídos, Marcelo. E estavam, senhor, garantiu o detetive. Mas algo surgiu durante outra investigação. Algo que vocês precisam saber. O tom grave do homem deixou claro que não se tratava de um assunto trivial. Ricardo conduziu-o até seu escritório privado, com Marina seguindo-o silenciosamente. Uma vez a porta fechada, Marcelo retirou um envelope da pasta que carregava. Estava investigando um caso de fraude corporativa para outro cliente quando me deparei com estas informações, explicou ele, entregando o envelope a Ricardo. Achei que o senhor deveria ver imediatamente. Ricardo abriu o envelope com Marina ao seu lado. Dentro, documentos e fotografias detalhavam uma operação clandestina envolvendo Alexander Weber, o atual CFO da Monteiro Enterprises, um homem que Ricardo considerava não apenas um colega leal, mas um amigo próximo. Isso não pode estar certo, murmurou Ricardo, incrédulo enquanto examinava as evidências de desvio sistemático de fundos e manipulação contábil que se estendia por anos. Infelizmente, é tudo verificável, senhor, confirmou Marcelo sombriamente. E há mais. O detetive apontou para um documento específico. Weber não estava agindo sozinho. Ele tinha um cúmplice. Marina ofegou ao reconhecer o nome destacado, Jonathan Hayes, o médico que havia tratado Sofia durante sua doença, o mesmo que havia desencorajado veementemente Ricardo a buscar tratamentos experimentais no exterior. Não entendo, disse Ricardo, sua voz quase irreconhecível. O que Hayes tem a ver com fraude corporativa? Hayes recebia pagamentos substanciais de uma conta offshore controlada por Weber, explicou Marcelo. Pagamentos que começaram precisamente quando a senhora Sofia foi diagnosticada e terminaram logo após seu falecimento. O sangue drenou do rosto de Ricardo, enquanto a implicação tornava-se clara.
Marina agarrou a borda da mesa para se estabilizar, sentindo as pernas fraquejarem. Está sugerindo que Reis foi pago para... Ricardo não conseguiu completar a frase. Para garantir que Sofia não recebesse tratamento experimental, sim, confirmou Marcelo sombriamente. Os registros mostram que Weber havia desviado milhões que precisavam ser ocultados. A morte de Sra. Sofia simplificaria as coisas para ele. Um tratamento bem-sucedido significaria a auditoria detalhada das finanças pessoais de vocês, o que poderia expor o esquema. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marina cobriu a boca com a mão, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ricardo permaneceu imóvel como uma estátua, seu rosto uma máscara de choque e horror. Há mais uma coisa, acrescentou Marcelo hesitantemente. Reis não era apenas o médico de Sofia, era primo de segundo grau de Weber. O vínculo familiar foi cuidadosamente ocultado. Ricardo levantou-se abruptamente, virando-se para a janela, incapaz de encarar Marina ou Marcelo. Seus ombros tremiam visivelmente, embora nenhum som escapasse dele. Obrigada, Marcelo, disse Marina finalmente, sua voz estrangulada pela emoção. Precisamos de um momento, por favor. O detetive assentiu compreensivamente e retirou-se, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Quando ficaram sozinhos, o silêncio esticou-se entre Ricardo e Marina, como um fio prestes a se romper. Finalmente Ricardo virou-se, seu rosto devastado por uma dor que transcendia palavras. Eu a matei, sussurrou ele, a voz quebrando-se. Com minha arrogância, minha confiança cega nas pessoas erradas. Eu a matei. Marina levantou-se, aproximando-se dele com passos hesitantes. Não, disse ela firmemente, apesar das lágrimas. Você foi enganado. Nós dois fomos. Eu deveria ter ouvido você, insistiu Ricardo, o remorso evidente em cada palavra. Deveria ter questionado, investigado. Mas estava tão seguro de que sabia mais, de que Reis era confiável. Marina surpreendeu a ambos ao pegar as mãos de Ricardo entre as suas, o primeiro contato verdadeiramente voluntário entre eles em todos esses anos. Escute-me, disse ela intensamente. Weber e Reis mataram Sofia, não você. Não eu, por anos culpei você. Me culpei. Mas a verdade é que fomos todas vítimas deles. Ricardo olhou para suas mãos unidas, como se não pudesse acreditar no que via. O que fazemos agora? Perguntou, sua voz revelando uma vulnerabilidade que Marina jamais imaginara ver no poderoso Ricardo Monteiro. A determinação endureceu o olhar de Marina. Primeiro, garantimos que eles paguem pelo que fizeram. Depois, ela hesitou antes de continuar. Depois tentamos encontrar um caminho para seguir em frente, por Sofia, por Miguel e por nós. Sé perguntou Ricardo hesitantemente, o nós representando algo que nenhum dos dois teria considerado possível meses atrás. Sim, respondeu Marina suavemente. Por nós também. Naquele momento, olhando nos olhos um do outro, algo fundamental mudou entre eles. O último muro de raiva e culpa começou a desmoronar, revelando não amizade ou afeto, mas algo igualmente poderoso, compreensão compartilhada e a possibilidade de perdão. O caminho à frente seria difícil. Confrontar Weber significaria expor a tragédia pessoal da família Monteiro ao escrutínio público. Processar Reis abalaria a confiança de Ricardo em seu próprio julgamento ainda mais. Mas pela primeira vez, enfrentariam esses desafios não como adversários unidos por circunstâncias, mas como aliados por escolha. Quando finalmente deixaram o escritório lado a lado, ambos sabiam que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Contar a Miguel que a morte de sua mãe havia sido não apenas uma tragédia, mas uma traição calculada por alguém que Ricardo considerava amigo. Ao entrarem no elevador, Marina hesitou antes de perguntar. Você tem certeza de que quer que eu esteja lá quando contar a ele? Ricardo encontrou seus olhos no reflexo da porta metálica. Não consigo imaginar fazendo isso sem você, respondeu honestamente. A porta fechou-se, levando-os para baixo juntos, uma descida física que, paradoxalmente, marcava o início de uma ascensão emocional para ambos. O cemitério estava silencioso naquela manhã de outono. Folhas douradas e vermelhas dançavam suavemente ao redor do túmulo de Sofia Monteiro, onde 3 figuras permaneciam lado a lado em contemplação silenciosa. Ricardo
De terno escuro, segurava um buquê de lírios brancos, as flores favoritas de Sofia. Marina, elegante em um vestido azul marinho, tinha a mão apoiada no ombro de Miguel, que estava entre os dois, seu jovem rosto marcado não apenas pela tristeza, mas por uma nova compreensão que o havia forçado a amadurecer ainda mais nas últimas semanas. 6 meses haviam se passado desde a revelação chocante sobre Weber e Reis. 6 meses de investigações, depoimentos, processos judiciais e, inevitavelmente, cobertura midiática. A história da conspiração que contribuíra para a morte de Sofia havia capturado a atenção nacional, transformando a tragédia privada dos Monteiro em um drama público. Weber aguardava julgamento, tendo confessado após confrontado com evidências irrefutáveis. Reis havia fugido para o exterior, mas a Interpol estava em seu encalço. A Monteiro Enterprises sobrevivera ao escândalo, embora não sem cicatrizes, graças à liderança conjunta de Ricardo e, surpreendentemente, Marina, cuja presença calma e dignidade durante a crise havia conquistado o respeito até mesmo dos mais céticos. Acho que ela estaria orgulhosa, disse Miguel, quebrando o silêncio contemplativo. De todos nós. Ricardo colocou o buquê delicadamente sobre o túmulo, seus dedos traçando brevemente o nome entalhado na pedra. Espero que sim, respondeu ele suavemente. Marina observava a interação com olhos úmidos, mas serenos. A jornada dos últimos meses havia transformado a todos eles, mas ninguém mais profundamente que Ricardo. O homem arrogante e autoconfiante havia dado lugar a alguém mais reflexivo, mais disposto a ouvir, mais consciente de suas próprias falibilidades. A Fundação Sofia aprovou os primeiros tratamentos experimentais ontem, comentou Marina. 5 pacientes receberão terapias que seus planos de saúde recusaram. Ricardo assentiu, um pequeno sorriso tocando seus lábios. É um começo. Um bom começo, acrescentou Miguel, enlaçando os braços através dos de seu pai e sua avó, unindo-os fisicamente, como a vida os havia unido através da perda compartilhada. Juntos, caminharam lentamente de volta ao carro, onde Jorge aguardava pacientemente. No caminho para casa, a conversa fluiu naturalmente entre eles. Discussões sobre a fundação, os estudos de Miguel, os novos projetos da empresa. Uma família improvisada, unida por circunstâncias trágicas, mas encontrando, contra todas as probabilidades, um caminho para seguir em frente. Ao chegarem à mansão, foram recebidos por uma surpresa. Helena Monteiro aguardava na sala de estar, acompanhada por Dona Celeste, que parecia nervosa e orgulhosa simultaneamente. Não sabia que você viria hoje, mãe, comentou Ricardo, beijando a bochecha de Helena. Algumas ocasiões merecem presença familiar completa, respondeu ela enigmaticamente. Marina e Ricardo trocaram olhares intrigados, enquanto Miguel parecia suspeitosamente conhecedor do que estava por vir. Vovó Helena e eu temos uma surpresa, anunciou ele, incapaz de conter um sorriso animado. A um gesto de Helena, Dona Celeste desapareceu na cozinha, retornando momentos depois com um enorme bolo decorado com velas. Atrás dela vinha o restante da equipe da casa, todos sorrindo. Mas não é aniversário de ninguém, protestou Ricardo confuso. Não é um aniversário, explicou Miguel. É um aniversário de família. Exatamente 1 ano desde que a verdade sobre vovó Marina veio à tona. Marina cobriu a boca com a mão, emocionada pela sensibilidade do gesto. Foi ideia dele, disse Helena, indicando Miguel com um discreto movimento de cabeça. Disse que precisávamos marcar não apenas os dias tristes, mas também os começos importantes. Ricardo olhou para o filho com uma mistura de surpresa e orgulho. Quando você ficou tão sábio? Perguntou, bagunçando carinhosamente o cabelo do jovem. Tenho bons exemplos, respondeu Miguel, olhando significativamente para Marina. A tarde transformou-se em uma celebração improvisada, mas sincera. Helena, que inicialmente havia sido a mais resistente à presença de Marina, agora interagia com ela com um respeito que beirava a amizade. Os funcionários da casa, que haviam testemunhado a transformação extraordinária de sua dinâmica, participavam com entusiasmo genuíno. Mais tarde, quando a maioria dos presentes já havia se retirado, Ricardo encontrou Marina na biblioteca,
o lugar que havia se tornado seu refúgio favorito na mansão. Ela estava sentada em uma poltrona confortável, um livro aberto no colo, embora seus olhos estivessem fixos nas chamas da lareira. "Posso me juntar a você?" perguntou ele, indicando a poltrona ao lado. Marina assentiu, fechando o livro. "Foi um dia especial", comentou ela. "Sim", concordou Ricardo, sentando-se. "Miguel tem razão. Precisamos celebrar os começos tanto quanto lamentamos os fins." Um silêncio confortável estabeleceu-se entre eles, o tipo de silêncio possível apenas entre pessoas que finalmente se encontraram além das palavras. "Sabe o que me ocorreu hoje no cemitério?" disse Ricardo finalmente. "Como é estranho que precisemos perder tanto para finalmente enxergar o que é realmente importante." Marina estudou seu rosto, notando as novas linhas de expressão que os meses de revelações e autorreflexão haviam gravado. "A sabedoria geralmente vem a um alto preço", respondeu ela suavemente. "Alto demais", murmurou Ricardo, olhando para as chamas. Depois de um momento, continuou. "A Fundação Sofia vai expandir. Estou doando 60% da minha fortuna pessoal." Marina ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpresa. "Ricardo, isso é extraordinário." Ele deu de ombros, um gesto que antes teria parecido casual, mas agora carregava o peso de uma decisão profundamente considerada. "Dinheiro não trará Sofia de volta. Não apagará meus erros, mas pode significar que outras famílias não precisarão passar pelo que passamos. Sofia estaria orgulhosa", disse Marina, ecoando as palavras de Miguel mais cedo. "E você?" perguntou Ricardo, virando-se para encará-la diretamente. "Você está?" A pergunta, tão simples e tão complexa simultaneamente, pairou entre eles como uma oferta vulnerável. "Sim", respondeu Marina honestamente. "Estou." Ricardo assentiu, aceitando a validação com uma humildade que teria sido impensável um ano antes. "Tenho pensado sobre o futuro", disse ele após outro momento de silêncio contemplativo. "Sobre a empresa? Sobre Miguel? Sobre nós." "Nós!" repetiu Marina, curiosa sobre o que exatamente ele queria dizer. "Esta situação improvável que criamos", explicou ele com um pequeno sorriso. "Esta família remendada a partir de fragmentos quebrados. Funciona melhor do que qualquer um de nós poderia ter imaginado", observou Marina. "Sim", concordou Ricardo. "E quero garantir que continue assim." Ele retirou um envelope do bolso interno do paletó, entregando-o a Marina. Ela o abriu com curiosidade, seus olhos arregalando-se ao ler o conteúdo. "Ricardo, isso é uma transferência de propriedade", confirmou ele. "Metade desta casa agora é oficialmente sua. Não como hóspede ou funcionária, mas como coproprietária, como família." Marina olhou para os documentos em suas mãos momentaneamente sem palavras. "Por quê?" conseguiu perguntar finalmente. "Porque é o que Sofia teria querido", respondeu Ricardo. "E porque é o certo a se fazer." Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Marina, não de tristeza, mas de uma emoção complexa, para a qual não havia nome adequado. "Obrigada", disse ela simplesmente, sabendo que qualquer elaboração seria inadequada para o momento. "Sabe o que é mais irônico?" comentou Ricardo, olhando novamente para o fogo. "No final você falava 12 idiomas, mas foram necessários anos para que realmente começássemos a nos comunicar." Marina sorriu através das lágrimas. "Às vezes, as palavras mais importantes são as mais difíceis de dizer." "Como sinto muito", ofereceu Ricardo. "Ou eu perdoo você", completou Marina suavemente. Seus olhares encontraram-se, um entendimento silencioso passando entre eles. Não amor romântico, nunca isso, mas algo igualmente profundo. Respeito mútuo forjado através da dor compartilhada e da cura gradual. Na porta da biblioteca, invisível para ambos, Miguel observava a cena com um sorriso sereno. A jornada não havia sido fácil, havia custado muito a todos eles, mas de alguma forma, através da tragédia e da verdade, eles haviam encontrado um caminho para a redenção. O jovem afastou-se silenciosamente, deixando seu pai e sua avó em seu momento de compreensão compartilhada. Na sala de estar, parou diante da fotografia de sua mãe, agora flanqueada por fotos dela com Marina de um lado e com Ricardo do outro. Uma família completa em imagens.
finalmente reconstruída na realidade. Conseguimos. Mãe, sussurrou ele para o retrato sorridente. Demorou, mas conseguimos. E em algum lugar, talvez apenas na imaginação de um filho que ainda sentia profundamente a presença de sua mãe, Sofia Monteiro sorria, finalmente em paz, sabendo que as duas pessoas que mais amara no mundo haviam, contra todas as probabilidades, aprendido a encontrar um ao outro além das palavras, pois a verdadeira sabedoria não se mede por diplomas na parede, mas por humildade no coração.